Sabe quando um único lance no futebol vira uma bola de neve gigante? Pois é, um pênalti perdido. Para muita gente, é só o fim de um jogo, mas para a torcida do Corinthians foi o começo de tudo. Hoje, a gente vai entender direitinho o início a um dos maiores rumores do nosso futebol, a possível ida do Gabigol para o Timão. A pergunta que explodiu na internet foi essa aí, ó. Simples, direta e, bom, explosiva. Gabigol no Corinthians? A fiel torcida, que não brinca em serviço, viu ali uma janela de oportunidade e partiu para cima. Mas para a gente entender a força desse movimento, a gente precisa voltar para o exato momento em que tudo começou. Tudo começa aqui, no ponto de maior pressão que o futebol tem. Não estamos falando de uma negociação em uma sala chique, nem de um comunicado oficial. A gente está falando da tensão de uma cobrança de pênalti que, sem ninguém imaginar, ia mudar completamente a conversa sobre o futuro de um craque. Então, olha só a sequência dos fatos que botou fogo no parquinho. Semifinal da Copa Betano do Brasil. Gabigol perde o pênalti que elimina o Cruzeiro. A frustração foi tanta que ele simplesmente decidiu não voltar para Belo Horizonte com o resto do time. E a consequência? Os boatos sobre a saída dele, que já existiam, viraram um incêndio. Essa foi a brecha que a nação corintiana estava esperando. E com essa porta, digamos, escancarada, a fiel, que está sempre ligada, entrou em campo com tudo. As redes sociais viraram o palco de uma campanha gigantesca, quase uma convocação pela contratação do atacante. As mensagens começaram a aparecer aos milhares. E essa aqui, por exemplo, mostra bem o tom da campanha. Era um acolhimento, um convite direto para o jogador. A estratégia era clara, né? Tentar pegar pelo lado emocional, falar da felicidade que ele poderia encontrar no clube. E olha só como a coisa evoluiu rápido. Aqui, a paixão já vira estratégia. O torcedor já está assumindo o papel de diretor de futebol. Não é só um pedido, é uma proposta de negócio completa, sugerindo até vender outro jogador para fazer a coisa acontecer. É a arquibancada pensando como a sala da presidência. E esse comentário aqui talvez seja o resumo perfeito do auge da campanha. A urgência, a convicção de que ele já é um dos nossos, a pressão online estava no nível máximo. Mas, como a gente sabe, uma coisa é o mundo virtual, outra é o mundo real. E é aqui que a nossa história dá uma virada de 180 graus. A gente sai do barulho e da paixão da torcida para entrar na frieza dos bastidores. A expectativa dos fãs estava prestes a dar de cara com a dura parede da realidade. E a resposta da diretoria do Corinthians foi essa aí. Direta, reta, sem rodeios. Para eles, todo esse movimento não passava de apenas repercussão da torcida. Foi um verdadeiro balde de água fria e um balde bem grande numa das torcidas mais engajadas do planeta. Vamos detalhar a posição do clube para não deixar nenhuma dúvida. Como a gente pode ver, não teve nenhuma proposta oficial. O clube nem sequer fez uma sondagem, uma ligação para saber as condições. A diretoria trata o assunto como um fenômeno da internet, algo que vive e morre ali nas redes, totalmente separado do planejamento real do time. Certo. Então, se o Corinthians está fora da jogada, qual é a real sobre o futuro do Gabigol? É fundamental entender que esse rumor do Timão, por mais barulhento que tenha sido, é só uma pecinha de um quebra-cabeça que é bem maior e bem mais complexo. E aqui a gente tem o cenário mais provável. De um lado, a possibilidade mais concreta, segundo apurações, um retorno ao Santos, onde ele é ídolo. Do outro lado, o grande obstáculo em qualquer negociação, o salário astronômico do jogador. É um problema para a maioria dos clubes brasileiros, para não dizer todos. Resumindo, então, a balança do futuro do Gabigol depende basicamente destes três fatores. Primeiro, a vontade do jogador, que já deixou claro que quer sair do Cruzeiro. Segundo, o interesse real e as negociações que dizem estão avançadas com o Santos. E, pesando sobre tudo isso, a questão financeira, que pode travar qualquer acordo. A situação é um verdadeiro cabo de guerra. E no fim, a gente volta à grande questão. Com o Corinthians oficialmente fora do páreo, o Santos como favorito e o dinheiro sendo o principal obstáculo, a novela continua. A pergunta que fica no ar e que só o tempo vai responder é: onde o Gabigol vai jogar em 2026? Uma coisa é certa, essa história ainda está longe do fim. E aí, parça, gostou do vídeo? Se inscreva e dá um play na resenha.